Vamos falar de Vasco. Tem o Basquete Brasil foi eliminado, tem também o atual assessor de imprensa do Rio Pernambucano desmentindo aí uma, uma cotação que o Reizinho estaria cotado para entrar no lugar do Marcelo Santana como diretor de futebol. Tem também o da CBF. Será que tem isso mesmo? Não sei quem é essa pessoa. Mas olha, Raul, já, se eu encontrar essa pessoa, já vou querer um autógrafo. Descreveu perfeitamente o porquê o Pedrinho não demite o Felipe. E tem também o Fábio Bochatti. Olha, a gente tem que rir da nossa desgraça. O único jeito da gente sobreviver esses 20 anos de tristeza, tudo isso desperta, Vascaíno! Ô, salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo e sábado às 6h30 da noite a bola vai rolar e como vai rolar em São Januário, Vasco e Fortaleza. Olha, o Vasco está tendo aí uma fase de reviver gols a lei do ex, né? Já aconteceu 2 vezes contra o Ceará, o Pedro Raul marcou 2 gols e no último jogo contra o Vitória, o Renato Kaiser fez 2 gols. Vai enfrentar o Pikachu, né, no sábado. Esperamos que não tenha mais lei do ex contra o Vasco nesse Campeonato Brasileiro, mas olha, todo cuidado é pouco. Então, atenção nos 90 minutos, nada de morrer no segundo tempo, beleza? Bom, e então uma abafa de quem será o substituto no Marcelo Santana, Marcelo Sacana, mole. Não, desculpe o Marcelo Santana. Estão especulando vários nomes. Aliás, estão tentando acalmar a torcida, pegando um profissional de renome para o lugar, o Rodrigo Caetano. Ele já disse que não houve contato nenhum no Vasco, que ele está na CBF. E olha, ano que vem tem Copa do Mundo, eu duvido muito que ele vai querer abrir mão de estar dentro de uma Copa do Mundo. A seleção brasileira está perigando nas eliminatórias, mas eu acredito na classificação. O Brasil não deve ter problema, até porque se classificam 6 seleções para a Copa, podendo virar 7, que o 7º vai disputar a repescagem com o 2º e 3º lugar da Ásia e Oceania. Então, eu acredito na classificação da seleção brasileira. Aí é uma coisa até engraçada, que quando o Brasil sai do Brasil questionável, com a torcida desconfiada, o Brasil vai lá com o ego ferido, vai lá e ganha a Copa. Né? Foi assim em 94, naquele jogo contra o Uruguai, que o Romário meteu 2 gols, né? Que foi um jogo decisivo, que o Brasil precisava de um empate ali para se classificar para a Copa. Né? Só ficava de fora se perdesse para o Uruguai. Né? Venceu de 2-0, 2 gols do Baixinho. E também em 2002 também o Brasil sofreu para se classificar, mas se classificou na última rodada contra a Venezuela. E quando vai, desconfiado daqui, ganha a Copa. E espero que tenha esse mesmo filme no ano que vem. Ainda mais que vai contratar o melhor técnico do mundo, que é o Carlo Ancelotti, né? E, inclusive é o nosso texto no Correio da Lavoura. E depois do Reginaldo Rodrigues conquistar o Carlo Ancelotti pelo cansaço, né? Deve
dá bons frutos para o Brasil. Bom, mas então, enfim, acho difícil o Rodrigo Caetano sair da CBF para vir para um clube. Bom, tem uma crise institucional no Reginaldo Rodrigues, mas olha, eu acho que isso aí não vai interferir no trabalho do Rodrigo Caetano. Tanto é que contrataram o Carlos Ancelotti. Bom, e o atual assessor de imprensa do Juninho Pernambucano desmentiu o Thiago. O Thiago tem um canal do Flamengo. Olha, que eu acho que tem colegas muito profissionais, né, que tem fontes muito boas, como o Vini Casagrande, a Raíssa Suplício, que eu conheci no último Vasco Flamengo, que tem canal no Flamengo, mas hora e meia vive falando do Vasco. E esse Thiago, que eu nunca ouvi, nunca esbarrei com esse Thiago nos estádios. Ele que tem cotado aí o Juninho Pernambucano como um dos cotados para substituir o Marcelo Santana. Aliás, o Vasco está sem chefe há muito tempo, agora sem diretor de futebol, marketing. Mas olha, um Pedrinho acredita que está com uma gestão profissional. Afinal, ele acredita que ele é enviado de Deus para salvar o Vasco. Bom, mas olha, um assessor de imprensa desmentiu o colega que, assim, na cara dura. Olha, não foi a primeira vez, volta e meia, independente de empresas, de grupos políticos do Vasco, o Juninho volta e meia, o pernambucano, o paulista não, o paulista também é cortado, o paulista estava até pouco tempo na CBF, mas o pernambucano, com a ligação muito forte que ele tem, o Vasco, eu diria que ele tem, hoje é mais ligado ao Vasco, que é o Sport, que foi o primeiro clube dele. E, até porque ele fez o gol que classificou o Vasco para a final da Libertadores, né, contra o River Plate, lá na Argentina, de falta. A torcida até canta até hoje contra o River Plate, sensacional, gol do Juninho no Monumental. Aí, quer dizer, a ligação do pernambucano com o Vasco é muito grande. Então, o também ele é contado. Ele, na Europa, ele trabalha como treinador, como diretor, foi diretor do Paris, desculpe, do Lyon, eu ia falar Paris Saint-Germain, mole, do Lyon, que foi a maior classificação do Lyon na Champions. Eles chegaram à semifinal, quando o Juninho montou um time que eles foram bem competitivos. Mas ele já deixou, ele tem Flávio Dias, do Atenção Vascaínos, tem um trânsito muito grande com ele, até porque o Flávio já foi assessor de imprensa do Juninho, e há bastante tempo, na época da 77, ele já tinha deixado claro que não quer trabalhar no Brasil. Ele, como profissional de futebol, a última vez que ele trabalhou aqui no Brasil foi quando ele esteve com um período como um comentarista da Casa TV. Mas como treinador, como dirigente, ele já havia deixado claro com o Flávio que não queria, pelo menos naquele momento, não trabalhar no Brasil como
profissional de futebol. Até na época a filha dele estava grávida, nasceu gêmeas, a filha dele mora nos Estados Unidos. A última vez que eu soube dele, ele estava inclusive nos Estados Unidos para ajudar a filha com os recém-nascidas. E o assessor, olha aí, deixou muito claro que o Juninho continua, pelo visto, esse pensamento. Nada contra o Thiago, nada contra quem ainda cota o Juninho. É simplesmente a posição do Juninho pernambucano. O Paulista ainda não falou nada. O Rodrigo Caetano, como eu mencionei agora há pouco, que não houve contato, mas que a cabeça dele está na CBF. E, como eu mencionei, eu acho difícil ele sair da CBF agora. Portanto, acho que o Vasco tem que procurar outros nomes, como ventilou hoje do Felipe Chimenez, que já trabalhou no Fluminense, estava no Curitiba. Um profissional não é de grande gabarito, mas pelo menos é um cara, eu acho que é impossível, se ele tiver autonomia, fazer pior que o Marcelo Santana. Se bem que o Marcelo Santana caiu atirando, falando que ele não tinha autonomia para contratar, nem era responsável pelas contratações. Bom, e não sei quem é essa pessoa, mas eu sou fã dessa pessoa. Ele traduziu muito bem o porquê o Pedrinho não demite o Felipe. Vejam aí. Acontece hoje no Vasco, é exatamente o que acontece na grande maioria das empresas do Brasil. Vamos lá, quando você tem um grande vendedor, um cara que bate meta, um alta performance em vendas, geralmente esse cara ele é promovido a gerente, a gestor. O que acontece na maioria das vezes, você perde um grande vendedor, você tem um gestor, um gerente medíocre. Agora, vamos lá, temos o Pedrinho e temos o Felipe, ok? Excelentes jogadores, são meus ídolos, nada contra o caráter. Tenho certeza que eles são grandes vascaínos como eu. Mas, honestamente, o que tem a ver um cara que é um grande atleta se tornar um gestor, um presidente, um diretor de futebol? Vamos lá. Se o Felipe trabalhasse numa Volkswagen da vida e falasse assim, eu não gosto do T-Cross, será que ele estaria empregado hoje? Essa é a pergunta que eu faço. Ele estaria empregado ou já estaria fora da Volkswagen? E outra coisa, outra lição que a gente aprende é, contrate alguém que você possa demitir. Então, pela proximidade, pela amizade do Pedrinho e do Felipe, e pelos resultados pífios que o Felipe vem apresentando, pelas gafes que ele vem cometendo, por conta da amizade, ele está sendo preservado, comprometendo a gestão do presidente Pedrinho, que é um cara legal, um cara do bem, mas não é um cara competente. E presta atenção, ele não tem as características de um grande líder. Um grande líder é aquele que bota a cara, toma decisões difíceis, trabalha bem sob pressão, não é omisso e faz o que tem que ser feito. Coisas que o Pedrinho, infelizmente, não tem. Em que lugar ele foi capitão? Aonde ele se destacou como líder? Então, o que está acontecendo no Vasco é o que acontece em várias empresas do Brasil. Eu quero que você deixe aqui embaixo, na sua empresa ou no Vasco, qual a sugestão que você tem para o momento atual do Vasco? Beleza? Escreve aqui, eu quero saber. Quem souber o nome da pessoa, comentem, opinem. E eu quero entrar na rede social e agradecer esse cara. É isso mesmo. Por um lado, a gente gosta de trabalhar com os amigos, porque traz confiança. Com o outro, tem que saber separar as coisas. E, pelo visto, o Pedrinho não sabe. E o Felipe também, porque se ele soubesse, ele reconheceria, ele teria uma autocrítica que o trabalho dele não está legal. Bom, e só para terminar, um pouquinho de humor, porque a gente tem falado muito de tristeza, derrotas. Bagres vindo, dos poucos jogadores que estão sofrendo com a ruindade geral, a torcida está botando culpa, como se a pessoa tivesse o poder de jogar sozinho, não fosse um futebol, não fosse um esporte coletivo, como eu estou falando claramente do Dmitry Payet, do Coutinho, são os menos culpados.
pelo menos na minha visão. Mas teve até um aí que diz que só ele entende de futebol, que tentou aí uma vez tentar falar tchau em francês. Mas de tanta tristeza que a gente vive, a gente tem que dar uma de Dercy Gonçalves, a Dercy Gonçalves. Ela tinha uma coisa que eu admiro muito, que ela ria e fazia piada das suas próprias graças, né? E a gente tem que fazer isso. Fábio Pochati fez uma sacada de engano para o Diniz. Vejam. Oi, Diniz, como é que você tá? Tudo bem, querido? Fábio Pochati falando, você não me conhece, mas sei que você tá assumindo o Vasco agora e deve estar um pouco desbaratinado, deve estar um pouco arrependido. Não sei se tu caiu no Vasco como um esquema de bet, de tigrinho, mas enfim, a chance de ganhar é muito pouca. Quase nula. Não sei se chegou a ver Virgínia hoje. De qualquer forma, sei que você deve estar olhando para esse plantel e pensando, meu Deus do céu, que qualidade cada um, como é que cada um funciona e tal. Antes de você perder, sei lá, um mês até entender todo mundo, eu já queria te dar um estalo agora. Pensei em te falar um a um aqui, para pelo menos você entender um pouquinho de cada um. O que você acha? Bom, João Vitor tem que falar devagar, tá? Igual a tua avó. Muita calma, perguntar se os remédios um dia. Lembrar que, acima de tudo, não é para ele sair jogando. Ele não pode sair jogando. Tá, sair jogando é um problema para ele, tá? Capaz de ele sair correndo no meio do caminho e esquecer o que ele estava indo fazer lá, tá certo? O Maurício Leme se oferece soro, bolsa de gelo, vai visitar no hospital e só cuidado para não confundir o enfermeiro com ele. Porque na 8ª visita, porque ele está sempre no departamento, na 8ª visita lá, você começa a ver o enfermeiro, uma firme, que ele você fala, eu tô achando que esse aqui é o Maurício, mas não é não, ele é um machucado, tá? O Piton, ele é o nosso coelho, ele cruza, e é isso que ele faz, tá? Mas também se deixar ele lá driblar, ele é capaz de tomar o drible do Steve Wonder. É mais capaz disso acontecer. O que é Hugo Moura? Hugo Moura, eu não sei se... Como é que eu posso falar? Porque ele não é tão rápido, né? Ele não tem, assim, aquele passe, né? Ele não chuta também, né? Ele tem... O que ele tem? Ele tem... Quanto menos a gente ouvir falar dele, melhor, tá? É que ultimamente a gente tem ouvido falar muito, tá me chateando um pouco, tá bom? Paulinho é que nem aquelas férias que tu tirou em Caraíva um tempo atrás, e que tu volta e fala, porra, que maravilha, e tu fica lembrando dessas férias. Porra, quando a gente foi em Caraíva, que era foda, temos que voltar. E quando tu volta, você vê que não era aquilo, que a lembrança era mais. Tu volta pra Caraíva e fala, ih, gente, tá muito cheio, e tá faltando comida aqui no supermercado, meu Deus do céu, o hotel tá caro. Aí quando você vê, desgastou, né? Porque o negócio é que não dá. Agora, se quiser tomar um cartão amarelo bobo com 5 minutos, bota ele. Aí, esse aí resolveu. Esse me coisa maravilhosa. O que mais que eu tenho pra você? Tenho pra você Nuno. O Nuno é a revanche histórica do Vasco. Só que justo o clube português. Dessa vez foi o Brasil que foi até Portugal pra buscar matéria-prima pra desperdiçar aqui. Bom, Verrete, esse você convida pra jantar. Esse você oferece à tua mulher, esse você deixa ele dar com o pau na cara. O que ele te pedir, você... Ah, quero o cu. Te oferece. Não importa. Tu arranja um cu. Tu corre atrás. Tu vai, tu deixa, tu permite. Tá? Alex Teixeira e Souza é o esquema reverso do INSS. Aqui os aposentados é que deram o golpe no Vasco. Entendeu? O Paiê, eu não usaria o mictório perto dele. Tá? Não ficaria do lado dele para mijar. Mas, enfim, não preciso nem te entrar em detalhes, você só vai na minha. Acredita em mim. Tá? Lloyd, quem imaginou? O Lloyd, assim, você fica dizendo, quem imaginou que um jogador que faltou um treino para fazer uma live, para dizer que se não fosse vendido ia virar gangster em Angola, esse cara não ia dar certo? Que doideira! O pessoal é doido, o pessoal eles vão atrás mesmo. É um negócio realmente. Paulo Henrique, enfim, rapaz bom, esforçado, mas precisa lembrar que ele é lateral direito, que ele fica achando que ele é o Gerson e cisma que é canhoto. Mais complicado. A gente tem também o Léo Jardim, esse você deixa. O que ele te pedir, você dá. Tô falando de virgindade. Tô falando de dinheiro, tô falando de bens, tô falando de coisa material, tá? Esse aí você fica leve e fica solto. De resto, tu vai aprendendo ali na raça. Tu vai vendo, né? Vai vendo como é que a coisa vai. No Felipe Coutinho, eu vou orar por ti, sabia? Eu vou acionar o Papa Leão. Eu me emocionei agora. Chinês, a gente se fala depois. E para encerrar o nosso Desperta Vascaíno, o basquete foi eliminado no nosso Basquete Brasil ao perder
a terceira e última partida, 5 para o Minas por 83-63, já que o Minas tinha vencido os 2 primeiros jogos na quadra de São Januário. O Vasco teria que vencer esse jogo, o terceiro jogo, para ter um quarto jogo ainda poder se recuperar nas quartas de final, mas perdeu o terceiro jogo seguido, fazendo 3-0 com o Minas, com isso acabando a esperança dos Gigantes da Colina. Novamente o Vasco é eliminado nas quartas de final, mas pelo menos no ano passado, quando o Vasco foi eliminado pelo se não me engano, foi pelo Corinthians, não lembro, que o Vasco foi eliminado ano passado, ia enfrentar o Flamengo na semifinal. Foi por 3-2. O Vasco chegaram a fazer 5 séries, né? O Vasco venceu 2, estava 2-2 e foi eliminado, inclusive na quadra da Tijuca Tênis Clube. E nesse ano não foi para o Minas, que deve ser o campeão no nosso Basquete Brasil, porque eles fizeram uma campanha impecável na primeira fase, se classificaram em primeiro. E agora o Vasco não foi páreo para o Minas. Esperamos que no ano que vem o Vasco monte um time melhor e chegue, acabe com essa sina de ser eliminado toda vez nas quartas de final. Então, é isso, galera. Até hora do almoço e o boa noite com o resumo da quinta-feira do Vasco. Até mais. Eu morri de rir quando vi o vídeo. Então, é isso, galera. Até o nosso hora do almoço e o boa noite, que vai ser o primeiro tempo da coletiva do técnico Fernando Diniz, que vai fazer a sua primeira coletiva, sendo apresentada oficialmente, embora já estreou com derrota contra o Lanús, mas ele não podia fazer entrevista antes, porque 3 dias antes o clube está entregue à Conmebol e a gente não vai poder estar lá, vai bater no mesmo horário que a gente está no Ministério da Saúde. E no primeiro tempo da coletiva do Fernando Diniz e tudo que rolar dessa quinta-feira do Vasco. Até mais. Acontece hoje no Vasco, exatamente o que acontece na grande maioria das empresas do Brasil. Vamos lá, quando você tem um grande vendedor, um cara que bate meta, um alta performance em vendas, geralmente esse cara ele é promovido a gerente, a gestor. O que acontece na maioria das vezes, você perde um grande vendedor, você tem um gestor, um gerente medíocre. Agora, vamos lá, temos o Pedrinho e temos o Felipe, ok? Excelentes jogadores, são meus ídolos, nada contra o caráter. Tenho certeza que eles são grandes vascaínos como eu. Mas, honestamente, o que tem a ver um cara que é um grande atleta se tornar um gestor, um presidente, um diretor de futebol? Vamos lá. Se o Felipe trabalhasse numa Volkswagen da vida e falasse assim, eu não gosto do T-Cross, será que ele estaria empregado hoje? Essa é a pergunta que eu faço. Ele estaria empregado ou já estaria fora da Volkswagen? E outra coisa, outra lição que a gente aprende é, contrate alguém que você possa demitir. Então, pela proximidade, pela amizade do Pedrinho e do Felipe, e pelos resultados pífios que o Felipe vem apresentando, pelas gafes que ele vem cometendo, por conta da amizade, ele está sendo preservado, comprometendo a gestão do presidente Pedrinho, que é um cara legal, um cara do bem, mas não é um cara competente. E presta atenção, ele não tem as características de um grande líder. Um grande líder é aquele que bota a cara, toma decisões difíceis, trabalha bem sob pressão, não é omisso e faz o que tem que ser feito. Coisas que o Pedrinho, infelizmente, não tem. Em que lugar ele foi capitão? Aonde ele se destacou como líder? Então, o que está acontecendo no Vasco é o que acontece em várias empresas do Brasil. Eu quero que você deixe aqui embaixo, na sua empresa ou no Vasco, qual a sugestão que você tem para o momento atual do Vasco? Beleza? Escreve aqui, eu quero saber.